Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. Hoje vamos conversar sobre a carta de Paulo aos Efésios, uma carta, assim, muito profunda, né? Escrita pelo apóstolo Paulo, tudo indica que ele estava preso em Roma quando escreveu e foi enviada para a igreja lá na importante cidade de Éfeso. A nossa ideia hoje é mergulhar um pouco na riqueza dessa mensagem, seguindo a ordem dos acontecimentos, dos ensinos, ok? Vamos desvendar isso. Vamos sim. E olha, para a gente captar bem a carta, ajuda muito ter uma ideia de Éfeso naquela época. Era uma cidade enorme, um centro urbano chave do Império Romano, lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, né? Tinha um porto super movimentado, muito comércio. E também um polo religioso fortíssimo. O famoso Templo de Diana, ou Ártemis para os gregos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo ficava lá. Uau! Uma das 7 maravilhas? Imagina só! Pois é, então a cidade respirava paganismo. Muita magia, feitiçaria rolando solta, sabe? Uma diversidade de crenças. Ah, e claro, tinha uma comunidade judaica lá também. E foi nesse cenário todo que Paulo apareceu, né? Ele passou por lá rapidinho numa viagem, mas depois, na terceira viagem missionária, ele ficou mais tempo. Começou pregando na sinagoga, como sempre fazia, Sim, o método dele. mas aí, como alguns resistiram, ele mudou o local. Foi para um lugar chamado Escola de Tirano e ficou lá ensinando por 2 anos. Dá para imaginar o impacto. Dizem que a mensagem chegou em toda a província da Ásia a partir dali. Exatamente. E o fascinante aqui é ver como o evangelho confrontou diretamente as estruturas de Éfeso, tanto as espirituais quanto as econômicas, né? A fé em Cristo batia de frente com o culto a Diana e, claro, com o comércio que girava em torno disso. Ídolos, amuletos, Faz sentido. Mexeu no bolso de muita gente. com certeza. E Deus confirmava a mensagem com sinais poderosos por meio de Paulo. Coisas extraordinárias mesmo, tipo lenços e aventais que ele usava e que curavam doentes. Teve também aquele episódio com os filhos de Seva. Eram exorcistas itinerantes, tentaram usar o nome de Jesus sem ter fé. Ah, lembro dessa história. Acabou mal para eles, né? Pois é. Mas isso gerou um temor na cidade. E o resultado foi que muitos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros, livros caríssimos, e queimaram tudo em público. Que renúncia! Queimar os livros de magia? Puxa! Foi um ato público de rompimento com o passado, muito forte. Mas claro, essa transformação toda gerou conflito, né? Ah, sim. Um ourives, o Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Diana. O negócio dele era esse. Exato. Ele viu o lucro diminuir e começou um alvoroço. Juntou uma multidão, foram para o teatro da cidade, gritando por horas: "Grande é a Diana dos Efésios!" Que confusão! Poderia ter acabado muito mal. Poderia mesmo, mas o escrivão da cidade, uma autoridade local, conseguiu acalmar os ânimos. Mesmo assim, ficou claro que Paulo precisava sair de Éfeso. Entendi. A situação ficou insustentável. E um pouco depois, já a caminho de Jerusalém, sabendo que enfrentaria dificuldades, Paulo teve aquela despedida super emocionante dos líderes da igreja de Éfeso, lá em Mileto. Está em Atos capítulo 20. Ele relembrou todo o trabalho dele ali, alertou sobre falsos mestres, os lobos ferozes que se infiltrariam. Foi um momento bem doloroso de separação. Anos depois, ele está preso em Roma. Provavelmente em prisão domiciliar, mas preso. E é daí que ele escreve essa carta. E aqui é que fica realmente interessante. Porque Efésios não parece ser para apagar um incêndio específico, como outras cartas, né? Não mesmo. É mais como se Paulo, da prisão, estivesse nos dando uma visão panorâmica, revelando mistérios profundos da fé. A perspectiva dele é incrível. Ele não se vê como prisioneiro de Roma. Mas prisioneiro de Cristo Jesus. Muda tudo, né? Totalmente. E os primeiros capítulos de 1 a 3 lançam esse fundamento doutrinário. O capítulo 1 é quase uma doxologia, um louvor. Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo. Fomos redimidos pelo sangue de Jesus, recebemos o selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança, e Cristo exaltado acima de todo o poder. Paulo até ora para que eles tivessem essa revelação. Poderoso demais. O capítulo 2 faz o contraste, né?
O antes e o depois. Antes, mortos nos nossos pecados. Agora, vivos pela graça mediante a fé. E ele frisa, não vem de vocês, é dom de Deus. E o ponto central ali, em Cristo o muro que separava judeus e gentios foi derrubado. Agora somos um só povo. A igreja é esse templo santo onde Deus habita pelo Espírito. Que visão unificadora. Aí no capítulo 3, Paulo fala do mistério de Cristo. Qual era? A inclusão dos gentios, dos não-judeus, na aliança de Deus com os mesmos direitos e promessas dos judeus. Isso era algo, assim, impensável antes. E ele se vê como servo desse mistério, chamado para anunciar isso. E ora de novo, pedindo que os crentes sejam fortalecidos para compreender a imensidão do amor de Cristo. Se conectarmos isso ao quadro geral, vemos o plano eterno de Deus se desdobrando ali. Fantástico. Então, com essa base toda estabelecida, o que tudo isso significa na prática? Como viver isso? Exato. É aí que entram os capítulos 4 a 6. São as implicações práticas. Certo. O capítulo 4, então. O 4 é um chamado forte à unidade da igreja. Um só corpo, um só espírito, um só Senhor, uma só fé. A unidade na diversidade, né? Porque ele fala dos dons também. Isso, dons diferentes que Cristo deu para edificação de todos, para a gente crescer junto, até a maturidade, a estatura de Cristo. E para isso, é preciso se despir do velho homem, deixar para trás a mentira, a ira, o roubo, a conversa inútil e se revestir do novo homem. Falar a verdade, perdoar, trabalhar honestamente, usar palavras que edificam. Uma transformação completa de caráter. E o 5? O 5 continua nessa linha. Vivam como filhos da luz. Evitem imoralidade, impureza, cobiça, conversa boba. Ao contrário, sejam cheios do Espírito. Como? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, dando graças. E a submissão mútua que ele menciona. Sim, submetendo-se uns aos outros no temor de Cristo. E isso leva às instruções sobre o casamento. A esposa respeitando o marido. E o marido amando a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. O casamento como um reflexo da união entre Cristo e a igreja. Lindo isso. Muito profundo. E o capítulo 6 amplia o foco, fala das relações familiares, filhos e pais, obediência e honra de um lado, cuidado, ensino na disciplina do Senhor, sem provocar a ira do outro. Fala também das relações sociais da época, como servos e senhores. Servir como se fosse a Cristo, tratar com justiça, sem ameaças, lembrando que ambos têm o mesmo Senhor no céu. E termina com a batalha espiritual, né? É. A armadura de Deus. Exatamente. A famosa armadura de Deus. Não é literal, claro, mas uma exortação para a gente se revestir espiritualmente para a luta contra as forças espirituais do mal. Cada peça é vital. Cinturão da verdade, couraça da justiça, sandálias da prontidão do evangelho, escudo da fé para apagar os dardos inflamados do inimigo, capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Isso. E tudo isso sustentado pela oração constante, vigilante, por todos os santos e pelo próprio Paulo também, para que ele pregasse com ousadia. Olha, resumindo, Efésios é essa revelação incrível da nossa identidade em Cristo, que nós somos nele, escolhidos, redimidos, selados, parte de um corpo único que transcende barreiras. E a partir daí, o chamado para viver de forma coerente com essa nova identidade, transformando relacionamentos, atitudes e a necessidade de estar preparado, vigilante na batalha espiritual, usando a armadura de Deus e a oração. É um convite à plenitude em Jesus. Assim conhecemos a carta de Paulo aos Efésios. Muito interessante. Convidamos, se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem. E vamos juntos na leitura bíblica. Deus abençoe grandemente a todos.